Olá, senhores. Então, a Alemanha não é mais a mesma depois de 2015. Eu cheguei aqui em Berlim em 2006, né? Fiquei chocado, né, com a diferença cultural, a estrutura da cidade, né? Tudo bem organizado em relação à Baixada Fluminense lá no Rio de Janeiro. Porém, algo além disso me despertou mais atenção. Era a incrível discrepância de cidadãos, né, turcos que, que vivem aqui, né? Isso aí em 2006. Mas essa galera da Turquia tem um motivo forte para eles estarem aqui, né? Eles são consequência dos Gastarbeiter, né? São os trabalhadores que foram convidados para a reconstrução do país, né, logo após a Segunda Guerra Mundial, lá para o meado dos anos 50, porque a mão de obra alemã estava escassa, né? Até porque os homens morreram na guerra e as mulheres, crianças e idosos não iriam conseguir reconstruir o país, né? E esses povos, né, como os italianos, os gregos e a sua grande maioria de turcos, sim, vieram para reconstruir a Alemanha e assim o fizeram, né? E a surpresa minha, assim, é como eles conseguiam viver aqui, né, por todos esse tempo e várias gerações, sem precisar se misturar com a cultura alemã. Eu ficava chocado, assim, existe aqui comunidades inteiras de turcos, né, e supermercados, vê ainda, né, literalmente, a galera falando em turco. Eu não, na época eu não sabia alemão. Às vezes eu achava, eu falava, pô, mas esse alemão aqui tá diferente, né, do que eu vejo na televisão. Aí alguém me corrigia, não, isso aqui não é alemão, isso aqui tá falando turco. E essa era a enrolação, essa Babilônia aí que me surpreendeu, porém do modo positivo, né, até porque as gerações, né, os filhos dessa galera que vindo para cá, né, que foi se reproduzindo, né, foi criando, tendo família, laço, eles viviam em dois mundos paralelos, né, os descendentes. Eles tinham o mundo turco, né, e o mundo da sociedade europeia e alemã. Então eles se passam, né, navegavam pelos dois mundos. Mas em 2015, cara, aconteceu algo interessante aqui. Foi a chegada dos refugiados sírios, né? A então chanceler Angela Merkel, na época, né, aceitou essa migração em massa, né, esse abraço aos asilados, né, aos refugiados sírios. Porém, nessa época, não veio só, era nítido, você via as reportagens na televisão, né, você viam pessoas que não eram sírios, né, eram do norte da África, Marrocos, Argélia, né, e a grande maioria deles jogavam os passaportes, documentação fora e chegava na fronteira aqui da Alemanha, eu sou sírio, vim da guerra. E você via nitidamente assim nas imagens que eram só homem em idade militar, né? Dos 20 aos 45 anos, só via macho, só macho. Você não via uma refugiada idosa, uma mulher, você não via um velhinho, só homens, homens. E nessa aí entrou uma galera. Bom, de 2015 para cá, cara, a Alemanha, Berlim, particularmente, mudou muito, muito. E aí eu posso dizer que daqui a 10 anos, 5 anos, isso aqui vai estar tudo islamitizado, entendeu? A sociedade aqui mudou muito, né? Vocês podem ver, eu vou colocar aqui, tem aqui uma foto interessante de uma menina que ela relata para a mãe, né? Uma menina na escola, ela relata para a mãe que ela sofre bullying dos coleguinhas, né? E foi até repreendida por uma das professoras por comer na hora do recreio. Porque esse período agora é o período chamado Ramadã para a galera do mundo árabe. Então, como nas escolas
né? Jardim de infância, escola e até mesmo em áreas de trabalho aqui, a maioria é islâmica, e eles fazem esse jejum, né, que é o Ramadã, eles se sentem ofendidos com uma pessoa que não é islâmico, que come, e faz o lanche dele, faz o almoço. Então essa menina não quer ir mais para a escola porque ela está indignada, né, porque ela se sente, ela está sendo, está sofrendo bullying, né, pelos coleguinhas islâmicos da escola, né? E uma professora repreendeu ela, falou para ela comer escondido. Agora você imagina, você tem uma criança, está na escola, deu a hora da merenda, ela não pode comer porque os outros estão fazendo jejum. Então, assim, o problema pelo que eu vejo, meu olhar aqui, né, dessa galera islâmica, né, dessa cultura deles, é que eles não vieram aqui para se misturar, para, né, se integrar com a cultura. Pelo contrário, eles entraram como aquela carinha de santinho, né, e estão tocando foda-se. Eles querem mudar totalmente. Né, tem vários vídeos que eu separei na internet. Esse aqui, ó, é de uma demonstração de pró-Palestina, né, que acontece diariamente, cara, em todas as cidades. Né, tá aqui o vídeo. Ela acontece diariamente em todas as cidades da Alemanha. Chega a dar nervoso de ver, cara. Todas as cidades. Aconteceu agora o caso lá do Irã, né? Que o Irã liberou lá que você pode bater nas mulheres, só não pode quebrar os ossos, né? E agora milhares de pessoas, com os ataques americanos, né, milhares de pessoas estão felizes, né? Iranianas, principalmente mulheres, estão felizes porque o chefe supremo lá do Irã, né, o Ayatollah, morreu, né? E a galera lá do Irã tá sofrendo e tal, mas essa galera que é pró-Palestina não tá nem aí, não quer nem saber, entendeu? Pelo contrário, tá com repúdio de quem tá feliz com os Estados Unidos por ter atacado o Irã. É claro que os Estados Unidos está atacando o Irã por motivo óbvio, né? Questões de geopolítica, né? Petróleo, dinheiro. Ninguém começa uma guerra por nada, principalmente o doutor Estados Unidos. Mas é isso aí. Nesse outro vídeo aqui, vocês podem ver aqui, ó, mais de 2.000 radicais fecharam uma rua aqui em Hamburgo, né? E estão instituindo aqui o califado, né? O califado é aquela lei, como é que é aquela lei deles? Eles têm uma lei radical, cara, que eles querem, é a lei radical que extermina tudo. Me fugiu aqui o nome. Bom, isso aí é um perigo, né? É um perigo, estão tomando de conta, né, de uma forma assim assustadora. O problema são a galera da esquerda, né, a galera democrática aqui da Alemanha, os políticos alemães, que falam, não, que isso, a gente não pode ter preconceito com esse tipo de coisa. Aí aqui, vou colocar uma foto aqui também, que uma rua foi fechada nos dois sentidos para poder os islâmicos fazerem as orações dele, né? Ou seja, atrapalharam a vida de todo mundo, né? Eles criaram eles não estavam só satisfeitos com uma mochê, né? Com uma mochê a igreja deles, né? Como eles criaram uma no meio falou, não, a gente precisa aqui das duas mãos da via para poder fechar, para poder a gente orar para o nosso Deus, né? E aí a galera política, né, das prefeituras, né, que é de esquerda, democrática, concorda com isso. E aí várias pessoas tiveram que fazer outro caminho para ir trabalhar, tiveram casos de médicos, né, pessoas com emergência médica, né, tiveram que, em vez de durar meia hora para chegar no hospital, demoraram 1h30, porque eles resolveram fechar a rua, e o pior ainda é que as autoridades concordam com isso, né? Cara, mudou drasticamente, assim, a Alemanha, ela era uma coisa quando eu cheguei, né, e agora é totalmente diferente, né, cara? Totalmente diferente, né? Eu aqui andando nas ruas de Berlim, você sente que tá num país islâmico, cara. Eu estive nos Emirados Árabes,
lá eu me senti, os Emirados Árabes me lembrou muito mais a Alemanha antiga, de 20 anos atrás, apesar de eu estar no Oriente Médio, apesar de eu estar num país muçulmano, islâmico, mas você se sente muito mais livre do que você caminhar aqui nas ruas da Europa, principalmente aqui na Alemanha. A Alemanha, ela dá pra ver que daqui a alguns anos acabou, cara. E nisso aí não é só questão religiosa, né? Aumentou a criminalidade, entendeu? Morte à faca, aumentou muito, muito, muito mesmo. Estupros incontáveis. É uma situação triste. Aqui nós temos vou colocar o vídeo aqui, temos o presidente da polícia aqui alemã, né? Ele está explicando o porquê é tão perigoso, né, essa islamitização cultural, né, que ele fala que isso aí, que ela chega a ser até um pouco pior do que aquela direita extrema, né, no caso lá no caso do Bigodinho, né, que ele atuava aqui. E ele explica aqui claramente, né, que o lance do islamismo aqui na Alemanha, ela afeta diretamente no direito de ir e vir, né, no direito de ser da pessoa. E o que ele está fazendo nesse vídeo é justamente dizendo que, infelizmente, não dá para as duas culturas viver juntos, né? Só que aí que tá, se boa parte dos alemães vê-se uma notícia dessa, né, uma declaração dessa de um chefe da polícia que tem todo dia relatos de incidentes e crime causado por islâmicos, se essa galera te prestar atenção, né, e concordasse com ele, talvez teria. Mas o problema é que dentro da Alemanha, na sua grande maioria, os alemães mesmo, eles têm um problema sério com isso, porque eles ainda estão naquela fase do paz e amor. Não, eles veem o mundo colorido demais, eles não conseguem ver o lado negativo que esse aumento do islamismo está causando aqui na Europa. É uma situação triste, complicada, e como nesse outro vídeo aqui, vocês veem o que acontece diariamente aqui, ó. A galera xinga, aqui ele está falando em árabe aqui, né? Ele está xingando os alemães, abaixo a Alemanha, abaixo as ordens aqui, eles querem botar o califado mesmo, descer o cerol, isso aqui é tudo nosso, demorou para abalar. É nesse sistema aí. Bom, nesse outro vídeo aqui temos uma senhora, né, que ela tá explicando aqui que ela veio de um país muçulmano islâmico, que é a Indonésia, né, e ela diz aqui que a religião deles não é pacífica, eles querem dominar tudo, mulheres para eles são vistos como objeto, piores do que animais, porque o animal ainda você consegue comer a carne. É esse tipo de declaração, e que na religião e nas leis islâmicas eles precisam casar com meninas puras, isso quer dizer meninas de 9 anos de idade, né, que é um absurdo, que é totalmente fora do nosso contexto aqui ocidental. Então, assim, o relato dessa mulher é muito forte, né, de uma pessoa que conseguiu sair. E olha que a Indonésia, cara, ela, apesar de ser islâmica, ela saiu ela é um exemplo, a Indonésia é um exemplo muito forte, né, de como o Brasil deveria agir em relação ao crime organizado, né. A Indonésia era um favelão, cara, era um lixo, né. É o Suharto, acho que é o Suharto, o presidente lá que entrou, tocou, foda-se, matou pra caramba criminoso, traficante, usuário, matou todo mundo e limpou o país. Se eu não me engano, a Indonésia está no mesmo patamar de qualidade de vida, ou melhor do que a Europa. Mas ainda o problema maior deles lá é o islamismo, que é muito forte. Cara, quem vê falando assim parece até preconceito e tal, mas eu estou aqui, eu vejo na prática o que acontece, entendeu? Eu faço esses vídeos, eu tento, no máximo, assim, no máximo não ferir ninguém, né? Não ser, como é que eu posso dizer, agressivo, assim, ó, a dizer, esse aqui é assim. Não, até a galera de esquerda, de direita, cada um tem seu motivo para pensar do jeito que pensa, entendeu? Eu não gosto mas assim, eu vivo aqui,
já 20, vou fazer 20 anos esse ano. Então, assim, eu vi o que a Alemanha era, o que a Alemanha está se tornando. O que a Alemanha é hoje. A Alemanha hoje acabou, cara. Acabou, praticamente, acabou. Entendeu? Não faz nenhum sentido ainda estar aqui. E eu mesmo só estou aqui porque ainda não consegui ir para um outro, assim, ver um outro lugar, um trabalho, alguma coisa em outro lugar para poder meter o pé. Porque minha vontade mesmo é meter o pé, cara. E eu também já estou com 40, vou fazer 46 anos, não estou mais na disposição para tentar como estrangeiro, como ilegal, né, começar tudo de novo, não dá. Né? Para mim ir para um lugar tem que estar com tudo certinho. A não ser que aqui o bicho fique mais, o que o bicho fique mais apertado ainda, aí eu vou ter que meter o pé de vez, de qualquer maneira. Né? E isso aí também é até bom entrar nesse assunto, porque eu não sei, eu vi foi ontem, ou ontem, que o número de alemães que abandonam a Alemanha. Então, esse rapaz aí, ele é um influencer que abandonou a Alemanha já há alguns anos, né? Dá pra ver que ele é descendente de imigrantes, mas ele nasceu e cresceu aqui, né? E viu que não vale mais a pena viver na Alemanha. Então, desde então, ele vive em Dubai. E ele faz vídeos no TikTok criticando aqui o sistema alemão, né, as leis, os políticos, né, com a sua hipocrisia. E aqui ele explica nesse vídeo que mais de quase 2 milhões de alemães abandonaram a Alemanha nos últimos anos, né, e que esse número só aumenta, se torna uma coisa assim complicada, né, até para o sistema econômico alemão. E apesar dessa fuga de cérebros, de dinheiro, de imposto, a Alemanha não consegue enxergar isso e não toma nenhuma atitude, né? Assim, a Alemanha ela continua presa dentro da sua burocracia, do seu modo arcaico de pensar e de portas abertas. E isso aí é complicado, né? Aí ele tá os números, ele mostrando no decorrer dos anos, né? E é um número que só aumenta. Só aumenta, e é uma catástrofe, né? Bom, o último vídeo aqui, né, quando eu cheguei aqui, para uma pessoa conseguir o passaporte alemão, ele tinha que estar no mínimo 10 anos, né, estar totalmente integrado, falando alemão perfeitamente, conhecer a história do país, conhecer os artigos de lei mais importantes, né, cantar o hino nacional alemão. De 2015 para cá, os políticos, né, que a sua grande maioria que governou eram de esquerda, eles reduziram esse limite aí para fazer a cidadania alemã apenas por 2 anos, 3 a 2 anos, né? Que gerou, hoje em dia, pessoas que têm o passaporte alemão, como esse camarada aqui, e que nem sequer falam alemão. Falam 2, 3 palavras, no máximo. Bom, agora o governo que entrou no começo desse ano, não, no ano passado, né? No ano passado, ele agora conseguiu mudar essa discrepância aí para 5 anos. Né? No mínimo 5 anos, e voltou lá a botar os testes e tal. Mas é isso, cara. Se você quer sair do Brasil, quer vir para a Europa, tem muito lugar bom ainda, tá muito legal. Mas é aquilo, cara, as coisas estão mudando, não são mais como eram antes, né? Como dizia lá o Renato Russo, né? O mundo não é mais como era antigamente, quem me dera ao menos uma vez. Cara. Galera, gostou do vídeo? Então curte, compartilha. Bota aí nos comentários aí quais assuntos que vocês gostariam de ver aqui na Alemanha, né? Quais os temas que chamariam mais a atenção dos senhores para a gente poder bater esse papo. E valeu. Dá o like, compartilha e tamo junto.